Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Bom, a gente inverteu um pouco a ordem, que a gente já chega bagunçando, né? Eu e a Regina. Eu e a Vivian. A Regina vai introduzir, né, o tema e depois eu continuo, né? A gente dividiu assim. Então, eu passo a palavra primeiro para a Regina Castelo, minha amiga. Obrigada, amiga. Obrigada, Ana. Obrigada a todos pela presença. É um prazer. Acho que os próximos estão desligados, hein? Está baixo, a Ana vai mexer. Tá muito então, baixo. eu dei um título à minha abertura, né, em torno da fala da Vivian, que é do amor, posso dizer, somos todos prisioneiros. Correto? Então, eu vou usar essa ideia de prisão para desenvolver a minha ideia neste tópico, né? Eu trouxe aqui, estou com essa quantidade de livros, e depois eu vou agradecer a esses autores, sempre que contribuem para o nosso estudo, a nossa ampliação de horizontes. Por que se mira no amor e acerta na solidão? A última vez que eu estive aqui, há 3 semanas, foi a convite que a Vivian vem amanhã, aqui na Casa de Cultura, na autoria, para fazer um comentário sobre o livro de Ana Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Um elogio que eu faço a Ana Sui é porque ela fala de uma forma que a psicanálise fica legível, fica compreensível. Então, ela torna best-seller, não porque é banal o que ela escreve, mas porque ela escreve para as pessoas, assim como Descartes fez. Foi o primeiro a deixar de escrever em latim e escrever em francês, que ele escreveu para o povo, né? Então, já a Ana, de uma certa forma, já responde, né? Nós discutimos muito em psicanálise e literatura, que é um outro evento aqui, quando ela fala que a gente mira no amor e aposta na solidão, então ela já está dando um certo destino na própria capa do livro, a condição do amor, né? A gente mira no amor e aposta na solidão. Então, eu vou desenvolver o meu pensamento a partir de que solidão é essa, né? Que afirmativa categórica é essa, né? Que a gente aposta no amor e a gente mira no amor e aposta na solidão. E o meu texto que eu escolho, porque para a gente escolher um texto em Freud, onde ele fala do amor, eu acho que fica meio complicado. Porque a psicanálise é também, não só isso, um dizer sobre o amor. Tá certo? Então, todo mundo ouve frases, né? Aí, principalmente nas redes sociais, o divã é um leito de fazer amor é não sei o quê. Então a psicanálise tem um dizer sobre amor e eu quero, né? Isso em homenagem à grandiosidade também da transmissão da Ana, que ela trabalha especialmente, né? Nós somos colegas de trabalho há muito tempo na pós, assim como a Vivian, 2 queridas, né? Ana comigo no corpo freudiano na diretoria, Vivian junto, e eu estou honrada de estar aqui. Então, eu vou partir do texto do narcisismo, né? Convidei até uma determinada figura que já esteve aqui falando do narcisismo, que se recusa a ficar aqui do meu lado. É dele. Já escondeu, Jôdio? Tá aqui. Olha ela escondida atrás de mim. Não adianta não, Jodemar. Aqui. Porque o texto do narcisismo, se alguém conhecer alguém que fale do texto do narcisismo como Jodemar, eu rasgo meu diploma. Entendeu? Não conheço. Pode ser que vocês acham, mas o danado atravessa esse texto, que é um texto fundamental, de uma forma magistral. Né? E ele veio aqui e é o texto que eu escolho, né? Por que você não foi para o mal-estar? Por que você não foi para a função dos seus destinos? Enfim, a gente tem que partir de um ponto quando a gente vai fazer uma fala, e uma fala com o tempo, né? Porque aqui a estrela da noite é minha querida amiga Vivian Ligeiro. Então, o que a gente tem? Primeiro, porque ao amarmos, especialmente se estivermos loucamente apaixonado, né? Como muita gente aqui pode estar ou já esteve, né? O grupo que está aqui só perdoa onde não está loucamente apaixonado ainda. Não sei também, né? A Clara, né? Que é minha confidente.
mas a gente já teve, né? E a gente fala loucamente apaixonado. Eu acho ótimo esse termo, porque paixão vem de patos, deriva de patos, que é doença, é patologia, né? É um estado meio patológico que nos acomete a todos. Então, quando nós nos entregamos todo esse amor, e às vezes patologizado, que normalmente o amor por alguém é um sintoma, correto? Ao outro, o amor é uma seta que esvazia para a quem a gente deposita ou manda essa seta, assim como o Cupido, um esvaziador de libido, nossa, uma coisa que esvazia o nosso próprio bem-querer, o amor por si, nosso próximo, amor, autoerotismo, o nosso narcisismo, né? Então, a gente está realmente bastante desprovido, né, desse entusiasmo por nós mesmos, quando a gente ama principalmente loucamente. E onde se encontra esse entusiasmo, essa pressão, este valor absurdo que não temos mais por nós, mas por algo ou alguém especial? Está nele, né? Nele, nela ou naquilo. Porque quando a gente está falando de amor, pode ser um objeto. Me lembro com horror quando o time do Brasil perdeu na Copa para a Alemanha de 7-1, nós tivemos em Belo Horizonte 7 suicídios. Correto? 7 suicídios em função disso, né? Quando o corpo Cobain se matou, nós tivemos anotados mais de 30. Entende? Então, quando Ayrton Senna morreu, nós tivemos vários casos de suicídio. Então, a gente pergunta, né, o que é isso, né? O que a gente deposita em algo, numa ideia, não é? Quando alguém faz o outro de depositário ou alguma coisa, é um risco enorme a gente ficar num vazio de existência que pode provocar isso. Melancolia, né? Quando a perda desse objeto, né? O Freud vai discutir esse texto, que vive a dar um show ao falar, luta e melancolia, que a face do objeto perdido ocupa o eu. Ela fecha o eu. Então, ou seja, e o pior, que na melancolia, que o Freud relaciona a perda do objeto amado, né, do objeto estimado, é o luto patológico, né? Ele coloca a melancolia no campo da patologia, né? Que é esse esvaziamento, essa hemorragia de libido, palavras sacramentadas por Freud no texto de Luto e Melancolia, diante da perda de algo a quem valorizamos, talvez mais que a nós mesmos. Então, esse esvaziamento, que ele chama de hemorragia de libido, né, traz como consequência, muitas vezes, esse vazio leva a um pulo no vazio, né? É até difícil para a gente falar isso, especialmente com a Vivian, que experimentou uma experiência muito horrível, né, nesse final de semana na UERJ, né? Aliás, o que acontece, né, que uma jovem de 21 anos se lançou pela janela, né? E com uma tentativa desesperada de muita gente evitar. A Vivian me falou, fiquei muito chocada, né? E com 2 psicanalistas do porte de Vivian Ligeiro e Sônia Albert ali participando, sem poder conter, né, esse pavor que é ver uma situação como essa acontecendo, né? Então, ao amarmos, né, esse depósito que a gente faz no outro, a gente acredita que ao amar algo ou alguém, insisto, que quando a gente fala de amor, a gente não está falando pelas pessoas, a gente está falando, eu conheço pessoas que tentaram se matar por conta da perda de um animal, né? A gente sabe, quem gosta de animal, o que significa o vazio da falta de presença desse serzinho, que só nos dá nas nossas vidas, né? Que ao amá-lo, algo como uma verdade sobre mim aconteça, advenha. Ou seja, ao amar, né, ama-se aquele, aquela ou aquilo que conserva uma resposta sobre mim, sobre a nossa questão existencial, afinal, quem sou eu? Não é? Por isso, é uma aposta que culmina
geralmente a um estado de esvaziamento por deslocarmos todo esse potencial narcísico para outro que nos coloca e o que vem nos colocar numa imensa solidão existencial, principalmente com a dor da partida desse outro ou de qualquer coisa que esteja ligada, né, e flechada por essa flecha abusada que é desse amor intenso. O amor, quando não é recíproco, né, é ridículo. Eu não sei quem falou isso. Eu tenho dois grandes poetas, eu espero que alguém aí da literatura me ajude. Não sei se foi Drummond ou Pessoa. Né? Para mim, são os dois grandes da poesia, que quando o amor não é recíproco, ele é ridículo. Repete-se muito isso sem entender-se, né, direito. Por que dizer isso? Né? Se o amor não é recíproco, ele é ridículo. Né? A gente pensa, né? Você ficar amando, se comprazer com desamor, isso é terrível, né? Tem gente que se compraz com desamor, né? Ó vida, ó céu. Repete-se muito isso, sem entendermos bem o sentido dessas palavras fortes. Todo amor é recíproco. Todo amor é recíproco? Sim. Mas e qual é a condição que essa reciprocidade nos é apresentada pela psicanálise? Alguma coisa nesse ser que a flecha pegou, né, a quem amamos com paixão estarrecedora ou louca, como o nome já vem dizendo, ou com amor calmo, mais intenso, né, qualquer coisa, né, nele, a pessoa a quem amamos, ela não tem a princípio nenhum tipo de responsabilidade pelo amor que depositamos nela, ou sobre os ombros dela. A única responsabilidade que ela tem é de ser amável para nós. Ela ter podido ter um traço, ter algo que amamos nela. Então, por isso que o recíproco é no sentido que não é por acaso que você está ali, né, possuindo o meu amor. É que algo em você fez você se tornar amável para mim. Essa é a única responsabilidade, tá? Então, significa especialmente, né, que alguém né, nos é amável. Eu te amo. Você está envolvido no amor que eu sinto por você. Porque algo em ti me fez amar-te. Tá certo? Então, a pessoa muitas vezes fala, o que essa pessoa viu em mim? Né? O outro, o amado, nada tem muito a ver com isso. Nem ele sabe de onde que o outro tirou tanto amor. O tornou amável. Porque o amor de alguém por um alguém, ou por um objeto, ou por uma coisa, ou por uma pessoa, não corresponderá necessariamente em igual tamanho ao amor do outro. Nos diz já aquela Milé, numa célebre entrevista que me apoiei, eu dou sempre para os meus alunos, que quando este amor dirigido ao outro acontece em reciprocidade, é da natureza do milagre. Falamos de Lacan, né? É um milagre. Quando ocorre essa coincidência desse depósito amoroso, a ponto de alguns dizerem que um ama e o outro se deixa amar. Um está na posição ativa, aquele que é o amante, e aquele que está numa posição passiva, que é o amado, né? Que nós veremos depois, né? Que são posições que podem e devem não ser fixas, mas serem pontos até de desequilíbrio de uma relação, né? Um desequilíbrio nesse sentido bem, digamos, saudável, né? Você não fica fixado numa determinada posição. Então, condenados, aprisionados pelas garras do amor, a partir da nossa própria constituição psíquica, que é construída, né? Aí é a Ana, a grande professora, a partir desse investimento, desse depósito amoroso, dirigido pelo amor da função materna, pelo desejo da função materna, que aqui a gente não confunde com a mãe, né? Pensemos nisso em um aspecto simbólico, né? É investido em nós. Nós somos, ao nascer, um corpo orgânico. Este corpo orgânico, espero que todo mundo aqui já tenha ouvido falar em ápiga, né? Então, o que é uma ápiga?
Todo mundo sabe? A gente, quando tem filho, todo mundo fica preocupado em saber o que é o ápiga. Alguém poderia me ajudar? O que é uma ápiga quando uma criança nasce? É uma nota que dá para respiração, né? É uma nota. O pulmão se expande. Exatamente. Uma criança, por exemplo, que nasce fora do tempo, né, nasce antes de 6 meses, 7 meses, ela jamais tem um ápiga alto. Entendeu? E é raríssimo um ápiga 10, não estou falando que não existe. É raríssimo, acho que a Maria Clara deve ter tido. A Maria Clara deve ter tido. Porque, né, mas a gente brinca que é muito caro um ápiga. A gente fica muito satisfeito, um ápiga 9, porque sempre tem alguma coisinha. Né? Então vamos imaginar um corpo de um bebê organicamente ápiga 10. Tá certo? Este corpo não vai sobreviver só porque ele é organicamente perfeito. Sem que seja investido nele esta cota de amor, de desejo de que ele viva, de que ele se estabeleça, que ele se torne. Então, é o desejo do outro, do grande outro, que nos constitui. Se temos aqui esse grupo grande de interessados na psicanálise, especialmente nesse tema amor e psicanálise, é porque alguém foi responsável por conceder a esse corpo orgânico, primeiro, tomar um organismo, um monte de ossos, veias e sangue, tornar isso um corpo erógeno. Por isso que o Freud vai dizer, o nosso corpo é erógeno, que ele é erotizado, ele é narcisado pelo outro. Essa é a função materna. Então, inclusive, há um grande texto que eu trouxe aqui, vou deixar com a Carol, se alguém quiser depois copiar, que é do Marco Antônio Coutinho Jorge, onde ele discute o amor como suplência à inexistência, que para mim é um texto fabuloso do Marco, né? Onde ele, em dado momento, discute um grande companheiro de jornada de Freud, foi Sandor Ferenczi. O Ferenczi não foi um cara qualquer para a psicanálise, né? Muita gente acha que foi um dos discípulos de Freud, como muitos foram, né? Mas ele tinha um destaque especial. Pouca gente sabe que o Freud não dava um pio sem perguntar ao Ferenczi se ele estaria de acordo, né? O que é que ele acha disso, né? O Freud dava muito crédito à palavra dos amigos, nós sabemos disso, né? Então o Ferenczi é um cara que se destacou, tem uma obra, né, também por essa partilha com o Freud, tem uma obra maravilhosa, e ele, né, seguindo os passos do Freud, principalmente depois da leitura do texto de Além do Princípio do Prazer, ele verifica na clínica, né, que ele vai fazer um texto sobre as crianças mal acolhidas pelo amor, né, o que acontece, né, pela pulsão de morte. Quem for meu aluno aqui já conhece que eu dou sempre esse texto, né, e faço com que as pessoas comentem esse texto, né. O que significa isso? Né? Que é uma criança não acolhida, com ápica 10, que ela não é acolhida por milhares de motivos, ou porque não foi bem recebida, ou você está nascendo lá na faixa de Gaza. Uma criança que está nascendo hoje na faixa de Gaza não pode ser uma criança que foi bem acolhida no amor. O amor, a gente entende um monte de características de abertura para receber o sujeito que não está só no outro. Como uma mãe pode investir de desejo, que viva, investir uma função materna com bombas, com um pedaço de perna voando para todos os lados. Então a gente sabe que a dependência dessa inscrição no sujeito, ela depende. Ferenczi observa, né, que as crianças que foram mal acolhidas no amor têm uma grande chance de não conseguirem sobreviver, seja o motivo que for, e quando sobrevivem, elas são tomadas por doenças sem parar. Doenças que não param, que não cessam a sua vida inteira. Tá certo? São a doença, são bronquites, sai de uma, vai para outra, criança que vive hospitalizada, ou seja, o corpo orgânico com ápica 10, ele não teve um acolhimento amoroso. Então, eu só trouxe esse exemplo para que a gente possa entender qual é a dimensão de amor e psicanálise. Que ela não se importa a falar da relação de um amante com outro amante, mas sim
como estrutura da constituição psíquica do sujeito. Ela está lá. E por conta disso, nós somos eternos prisioneiros desta demanda de amor para que o outro nos dirija. Tá certo? Então, é especialmente para mim caro atravessar a minha fala pelo texto Narcisismo, que eu preferia que fosse o Jodemar que desse, que é um texto onde o Freud vai falar também no amor, entre outros, são os seus destinos. Nós temos vários textos, amor transferencial, nós vamos fazer um catálogo, né? E eu tinha combinado com a Vivian que eu falaria em Freud, ela falaria em Lacan, né? Nessa coisa. Então, há 2 semanas eu estive aqui, como eu já disse, falando dessa aposta de Anna Sui, que do amor se tem uma solidão. Nós vamos ver isso, inclusive, no próprio mito, na própria história de Apoleio, sobre Eros e Psique, né? A solidão imensa, né, de Psique quando ela se apaixona perdidamente por Eros e ele por ela. Né? Qual é o sofrimento que Psique tem que passar, e também o Eros, para conquistar esse amor. O amor não vem sem um preço alto a pagar em Eros e Psique. Né? E eu adoro, porque, afinal de contas, o fim da trama, da tragédia de Eros e Psique termina bem. Psique vira uma deusa, né? Ela é aclamada no Olimpo, né? Vai viver feliz com Eros, né? Apesar da sogra maldita, né? A Afrodite, eu vim até com o vídeo dela, mas eu estou falando mal da sogra, e eu não seria ousada e vi. Então, a Afrodite tinha um ódio da Psique, ciumenta que era, né? Da beleza da Psique. Então, nós sabemos aí que essa história é cantada em contos e versos, inclusive pelo grande Drummond. Então, o que a gente tem ali nessa história, né? Que Eros joga uma seta nela, a seta do Cupido, né? Que Eros é o Cupido na mitologia romana. Então, ela vem e ela acerta em cheio e rouba do jovem Eros, né, toda a possibilidade de sobreviver sem ela. Né? Mas os dois, afinal, se casam, e o nome da filha deles, e eu confesso a vocês, quando eu li, eu falei, um dia eu vou ter uma filha, coitada da Laura, e vou chamá-la disso, porque eu fiquei encantada com o nome, Volúpia. Ainda bem, claro. Eu falei, coitada da Laura, mas passou na minha cabeça que a mão da filha de Eros, como se queira Volúpia, entendeu? Então você imagina, a Volúpia a gente. Mas eu confesso a vocês, o que eu posso fazer? Já confessei até para ela, mas foi Laura, tá? Podem ficar calmos. Foi Laura, adoro o nome dela, mas que eu pensei em Volúpia, igual você põe o nome na sua gata de quê? Antiga. Antiga. Mas é gata, Mas né, pois é, mas pô, antiga, tá bom? E tem gente aqui também, que eu estou olhando diretamente, que o cachorro se chama Freud. Então não venham falar, Sigmund Freud. Não venham falar da minha Volúpia. Nossa senhora, tem sobrenome, entendeu? Então o que tem eu querer também ter Volúpia? Né? É filha do amor com a Psique. Não, Maria Clara, a gente mantém Maria Clara, foi salva. Volúpia não, Larissa. Você gostou desse nome? Deus me ajude. Alguém me pôs juízo na cabeça, acho que foi a análise. Entendeu? Eu fui falar da Volúpia em análise. Aquele, então, é este amor que nós estamos falando, que todo mundo aposta. Então, comecemos quando Freud, então, elege este Eros de erótico para ser o traçado que Freud faz, né, a propósito do amor. Não tem a ver com esse amor romântico, esse amor coisa. Lembremos que o amor é coisa. Lembremos que nós estamos falando no corpo erogenizado, desde que nascemos. Erogenizado, né? Lambido, amado, beijado com insistência, tá certo? Pela função materna, pela função paterna, né? Psique, então, é uma história trágica que termina com muita volúpia, né? Como deve ser, né? Os enamorados de primeira versão, né? Agora, vamos passar, então, falando aqui para Vivian entrar, né? Nós vamos deter em Eros Psique e tratar da questão do texto 14
o outro aí que esconde daí atrás, porque é sonso, né? Que o amor, então, é abordado no texto Narcisismo, né? Que é de 14, publicado em 15, a partir de uma escolha de objeto, afirmando que o grande antagonista do narcisismo, adoro essa frase do Freud, é o amor por algo ou por alguém. Ou seja, o amor por si mesmo, o autoerotismo, este amor narcísico, né? Ele é vencido quando a gente passa para o segundo tempo do narcisismo, se é que passa, né? Que é com a relação de objeto, né? É quando a gente começa a ter relação com o objeto, sai dessa fase autoerótica e passa para uma fase de relação com o objeto. É um texto lindo, né? Que deve ser lindamente apresentado para vocês. Então, somos autoeróticos, sempre fomos a princípio, né? E depois nós vamos passar desse autoerotismo para o amor objetal. Tem muita pena no nosso tempo atual pela banalização do conceito de narcisismo. Nas redes sociais está um absurdo a quantidade de gente que está com o diagnóstico de todo mundo aí de narcisista. Só um minutinho. Então, eu tenho comentado que no nosso meio nós não podemos nos deter nestes conceitos de narcisismo que estão sendo espalhados aí pelas redes sociais. Tirar de pé. Não, falar mais o Mais contrário. Então vamos lá. Melhorou? Melhorou. Então, nesse texto, Freud nos ensina sobre as noções de desequilíbrio e equivalência de energia psíquica, nós sabemos que se chama libido, no início, né? No início, as pulsões sexuais e as pulsões do eu se misturam no eu, se misturam, tendo assim a mesma quantidade de libido, isto é, no nosso primeiro momento esse autoerótico, o narcisismo, e quando só se separam adiante, né, numa bipartição, elas são misturadas. Pode ser feita de forma desequilibrada, assim, uma certa quantidade de libido é investida no eu e uma outra quantidade de libido é investida no objeto. Isso nós estamos falando de um sujeito neurótico, correto? A gente pode falar que é do sujeito neurótico. Este desdobramento da libido bipartida determina duas escolhas específicas de objeto amoroso, né? O tipo de amor, né? O narcisista e a escolha anaclítica, que é a de ligação. Essas duas escolhas guardam também vestígio das duas fases, do autoerotismo e da fase de um amor pelo objeto, tá? Elas têm. Então a gente nunca se livra desse amor por si, até porque se a gente se livrar por completo do amor por si, a gente tem um esvaziamento libidinal, caímos na melancolia, né? Assim, a dose de narcisismo é necessário até para amarmos, tá certo? Assim, em Freud, todo indivíduo sempre terá dois objetos sexuais. Ele mesmo, por conta do autoerotismo, e as pessoas que exercem funções fundamentais de alimentação, proteção, é chamada essa aí por nós de funções paterna e materna. A escolha narcísica do objeto amoroso, como se dá, essa escolha tem como modelo uma imagem de si mesmo, né? Amamos o que somos, o que imaginamos que somos, amamos a nós mesmos e também amamos o que gostaríamos de ser e alguém que foi para nós de referência. É nisso que amamos um amor narcísico. Um caso clínico, para eu encerrar a minha apresentação, para que a Vívia entre, foi um caso clínico que me surpreendeu muito, né? Contada por um professor na minha primeira formação, no Ciclo Rio de Janeiro, que um homem se viu loucamente apaixonado por uma mulher durante uma entrevista de trabalho na firma dele. Ele era bem mais velho e uma jovem de 20 e poucos anos estaria se candidatando a um cargo, não é? Naquela firma, e durante a entrevista, ele fica completamente fascinado, enlouquecido de paixão por essa moça candidata ao cargo na própria empresa dele. Ele fica tão desarvorado de paixão
segue ela por todos os lados, né? Coloca ela na empresa e dá em cima dela o tempo todo, e leva isso para análise. Afinal de contas, ele tinha um relacionamento muito saudável com a sua mulher, muito querido, muito amoroso, amava a sua mulher, né? E ele não entende que, como numa simples entrevista, ele pode ter se encantado tão desesperadamente por aquela moça, né? E ele disse que nem era tão linda assim, né? Então ele fica ali, e ele trabalhando na análise, ele diz que ele se encantou por ele, por aquilo que ele foi um dia, porque ele entrou na empresa com a mesma idade dela, aos 20 e poucos anos, e com a mesma história. Então ele não se apaixonou por ela, mas então se apaixonou por aquilo que ele foi um dia. Entende como os destinos e as questões do amor, e por que a gente afirma do amor enquanto sintoma? Porque o que está depositado no outro é muito mais nosso do que do outro. Sabe qual a responsabilidade desta moça sobre o amor que ela despertou nesse sujeito? Foi simplesmente ela estar ali pleiteando um cargo, que foi o cargo que ele entrou um dia na idade que ele tinha. Então é um amor narcísico, tá certo? É um amor calcado nessa imagem dele. Então, ele estava encantado, era por ele mesmo, né? Assim como o nosso infeliz Narciso, né? Então, esses pontos de fixação do amor narcísico ou amor analítico, que é sustentados nesses modelos paterno e materno, eles não são pontos de fixações rígidos, né? Que numa relação, se é que a gente pode dizer saudável, detesto esse nome, tem dois nomes que eu detesto, resiliência e saudável. Quando eu começo a escutar, eu sou muito resiliente. Normal também. Eu sou resiliente também. Normal também. Desculpe quem usa, né, esse negócio de empresa aí, sou muito resiliente. Eu não sou resiliente, graças a Deus. Freud também não era, não. Se fosse, nós não teríamos a psicanálise, ok? O amor não pode ser resiliente. O amor, ele é terrível, ele é travesso, ele afronta todas, ele é sapeca, não é? Então, Deus me livre de ser resiliente, eu não sou. Como se dá, então, essas escolhas da imagem de si mesmo ou como? Então, esses modelos tendem a ser modelos que se fixam, né? E alguns só ficam numa posição rígida de ser amado a partir de uma escolha narcisista e outros de ser amado a partir de uma escolha analítica, né? Então, a partir desses modelos, nós temos aí os extravios do amor. Nós temos aí, no meu ponto de vista, essas consequências do amor, o destino do amor. Qual é o destino do amor? A gente nunca sabe, porque ele depende de tanta coisa, né? Você imagina alguém se apaixonar porque foi um dia, né? Imagina você, o encantamento que, por exemplo, eu ouvi uma vez, né, de uma pessoa que tinha uma compulsão por criança, ele dizendo: eu não as amo, eu amo a criança que eu fui, por isso eu não as toco, mas eu as desejo. Agradeço e vou passar a palavra para a minha querida Viva Eligeu. Bateu aí. Tá baixo? Não tá baixo, não. Boa noite. Tá legal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, que ótimo, porque eu não me escuto quando eu estou falando no microfone, eu acho uma coisa muito estranha, né? Bom, eu queria agradecer muito o convite, né, para o Vim Psicanálise, né? Eu acho incrível esse formato, né? Acho maravilhoso, né? Essa ideia, né, de poder falar de assuntos tão sérios, né? Falar de teoria, falar de tanta coisa num formato assim tão próximo. Eu acho incrível essa ideia. Eu queria parabenizar, né, vocês que estão já empenhadas, né, nesse projeto maravilhoso. Eu queria agradecer muito a Regina também, né, por ter topado participar comigo, né? Então, obrigada, Luana, obrigada, Ana, pelo convite, que muito legal estar aqui.
Bom, gente, vou aproveitar também falar que amanhã eu vou estar aqui de novo na autoria, né, Carol? Vai ser um evento em torno do tema de arte, literatura e ciência, né? E psicanálise também, não pode deixar de ter. Então, convido todas vocês para estarem aqui amanhã às 7 horas de novo, né? Vai ser um prazer ver vocês, rever tanta gente, assim, que eu adoro, né? Muito bom estar aqui. Bom, gente, então, retomando alguns pontos, né, que a Regina, não sabia exatamente o que a Regina ia trazer, a gente combinou alguma coisa por alto, mas eu acho que a fala dela, como sempre, né, toca muito algumas questões que eu já estava pensando, que gostaria, né, de desenvolver com vocês essa noite, né. Então, a Regina, né, trabalhou, né, bastante a questão do narcisismo, que eu acho um texto fundamental, né, para se pensar essa questão do amor, né, e o centro da questão do amor em Freud, né, que como o próprio Lacan e o próprio Freud, né, no Mal-Estar, resume a questão do amor em Freud tende para o narcisismo. Né? Até o Freud, né, no Mal-Estar na Cultura, ele comenta, né, a conhecida premissa religiosa de amar ao próximo como a ti mesmo, e ele critica isso no ensino, e Lacan vai também, né, à frente com isso, criticando essa impossibilidade, né, porque o fundo do amor é narcísico, nesse sentido de como é que eu posso amar alguém, sabe, que me tripudia, né, que me agride, mas assim, isso até um certo ponto é sustentável no sentido de que existe essa relação que a Regina trouxe, né, também dessa articulação do amor com a pulsão de morte, né? Isso já em Freud também aparece, né? Depois Lacan vai trazer a questão da devastação, né? Que a gente pode tocar um pouco nisso, vai pesar o clima aqui, né? A questão da devastação, que algo que o Lacan no último ensino articula com a questão do gozo feminino, né? Com essa questão da mulher, né? Na mulher não do sexo biológico feminino, mas aquele que na sexuação se posiciona como mulher, ser tomada por um gozo estranho, haver sua linguagem e que toca principalmente o corpo, né? Então ele fala que é uma experiência mística, né, e reservada apenas a alguns, e principalmente aquele que se posiciona, né, no lado mulher da sexuação. Então, essa sensação que o Miller colocou como a outra face do amor, né, o amor, como até na minha dissertação de mestrado, eu tomei uma frase da Marguerite Duras, que ela fala viver o amor como o desespero, né? Então, acho que isso coloca bem essa questão da devastação, né? Eu acho que até Miller vai caracterizar como essa demanda infinita de amor, quando isso se reverte, né, para o próprio corpo da mulher, isso tem esse aspecto, né, devastador, né? Então aí traz essa articulação, né, do amor com a pulsão de morte, né? Que também que a Regina tocou na questão da melancolia, né? Então, isso coloca, acho que no centro, um paradoxo muito importante que Freud coloca no Mal-Estar, né? No texto Mal-Estar na Cultura, que o amor, ao mesmo tempo que ele, né, que é um aspecto até que você trouxe, né? O amor, ele salva a gente do desamparo, né? Esse investimento amoroso do outro, o outro te nomear, o outro te dá um lugar, né, naquele universo simbólico dele, te salva, de certa forma, do desamparo, mas, ao mesmo tempo, a perda desse amor coloca o sujeito diante, novamente, do desamparo, né? Então, o Freud aponta esse paradoxo no que concerne o amor, né? O amor tem até no senso comum se fala, o amor salva, né? E salva mesmo o bebê do desamparo, né? Esse investimento, esse desejo do outro que investe aquele corpo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse efeito devastador e angustiante quando o sujeito perde o amor, né? Ele se encontra ali puramente diante desse enigma do desejo do outro. O que o outro quer de mim? Aí, angústia, né? Então, o amor
é bastante perigoso nesse sentido, né? Porque ele tem essa, né, se coloca como essa medida, né, protetiva, mas ao mesmo tempo, né, também empurra o sujeito para o maior desamparo, né, como a perda do amor. Bom, então, agora passando assim para algumas reflexões, né, dentro do ensino de Lacan sobre o amor, o Lacan vem trazer algumas outras dimensões do amor, né, para além dessa dimensão narcísica. E isso está em Freud, né? Porque, por exemplo, quando Freud vai falar em Observações sobre o Amor Transferencial, né, no artigo técnico, sobre amor de transferência, ele está apontando para um outro tipo de amor, né, que sustenta a clínica analítica, né? O Freud coloca que a análise ela só é conduzida na transferência, né, a partir desse manejo da transferência. Então, o amor transferencial é uma condição da análise, né? E é um amor para além do narcisismo, né? Até tem um texto muito interessante que eu me lembrei agora, da Laurence Bataille, da diferença entre o desejo de ser analista e o desejo do analista, né? Que eu acho que muita gente vem para a psicanálise querendo ser, né, analista, né, com aquele estereótipo do que é o analista misterioso e que sabe de tudo, e, né, essa ênfase no lugar do ser, né, e o desejo do analista traz justamente o esvaziamento disso, né, o esvaziamento desse lugar de ser, né, do analista, né. Então, assim, até uma questão interessante, né, que o Lacan, ele pensa algumas outras dimensões do amor, né, até trazendo essa discussão freudiana, e lembrando também, né, no texto do narcisismo que me ocorreu agora, que o Freud fala que a maior conjugação do amor objetal com o amor narcísico é o filho, né, a maternidade, né, que aí justamente é um amor super narcísico, né, que revive o narcisismo dos pais, né, mas ao mesmo tempo é um amor que se dirige ao objeto, né. Então, maternidade coloca aí, né, essa questão do amor narcísico, do amor objetal dirigido ao mesmo objeto, né. Bom, então, eu parto então agora do que o Lacan trouxe sobre o banquete, né, no seminário 8, que eu acho que é uma discussão muito importante para a gente pensar acerca do amor, né? E o Lacan trabalha o banquete no seminário 8 muito para pensar o amor, a sua relação com o saber e a relação com a transferência, né? Então, o cerne, né, que o Lacan está colocando aqui no seminário 8 para pensar essa questão do amor é essa dimensão do amor dirigido ao saber, né, que é o amor que comparece na transferência, né? Então, eu amo aquele que eu suponho saber, né? Então, essa suposição de saber é essencialmente amorosa, né? Então, o Lacan até traz uma reflexão sobre a transferência, não só na polaridade amor e ódio, né? Como Freud traz, né? Amor e ódio, e o fundo desses dois afetos, né? A questão da transferência erótica, né? E o Lacan coloca que o que amarra isso tudo seria esse amor dirigido ao saber, né, que comparece na transferência. E ele vai tomar justamente o banquete, né, que era uma reunião, né, um encontro, né, como Lacan coloca, uma cerimônia, né, em torno de um determinado tema, né, do tipo que a gente está fazendo aqui, né, mas só que tem um porém, né, no banquete. Vocês lembram qual que é? Quem que era o convidado? Não era convidado, não. Tem um convidado que promove uma desordem. Mas vocês lembram o que não podia fazer no banquete? Beber. Então, assim, a gente... Quer dizer, podia beber, mas não em excesso. Né? Tinha que se manter... Então a gente está dentro, né? Está dentro. Quer beber uma água? Não, obrigada. Daqui a pouco eu vou tomar um vinho também. Mas assim, porque senão eu não consigo falar, né, gente? Mas, então, essa é uma condição, né, no banquete, que não se
bebesse em excesso, né? Mas aí, né, o que o Lacan traz, o banquete, logo na primeira lição do seminário 8, é a irrupção do Alcibíades, né? Que o Alcibíades chega lá no banquete, né, bêbado, né, completamente bêbado, né? E essa... Oi? Pois é. Já fiquei bêbada já aqui. foi você já foi o Alcibiades já do rolê, né? Pois é, sempre fomos. Muitos. Ah, então. Mas sempre, quem nunca, gente? Quem nunca? Né? Tem que ter, porque é a presença mais agalmática do banquete Alcibíades, né? E não sou eu que estou falando isso, é o Lacan que está falando isso, que é uma presença disruptiva, né? Uma presença que tumultua, uma presença que desorganiza, né? Ainda mais assim, Alcibíades, lindíssimo, né? Um homem jovem, né? Chegou assim, né? No banquete tumultuando e bêbado, né? E isso abalou, né, as estruturas de Sócrates, né? Com quem Alcibíades já teve, né, um rolê, né? E aí, né, ele se vê diante daquela figura algalmática, né? Então, esse é um ponto, né, que o Lacan traz, a questão desse conceito de agalma, né? Agalma, então, seria esse objeto precioso que a gente supõe que o outro tenha no interior dele, né? Então, Alcibíades era como se ele tivesse uma coisa preciosa, né, ali dentro dele e que atraía, né, o amor e o desejo, né, de Sócrates, né? Então, Lacan parte disso, né, dessa suposição de alguma coisa preciosa ali no outro, para pensar essa relação entre Erastes e Herômenos, né, que é a relação de amante e amado, né, que são duas posições, né, que, como a gente pode ver, né, no banquete, um deles, o Sócrates, ocupava essa posição de amante, né? Amante, então, é aquele do sujeito do desejo, né? Aquele que se coloca ali como aquele mesmo que ativo, né? Enquanto sujeito do desejo. E o amado é aquele que... e detalhe, como é o sujeito do desejo, a ele falta alguma coisa, né? Porque a gente deve lembrar que o desejo, né, está próximo da falta, né? Então, se aquele que deseja, né, ele está nessa posição, é que a ele falta alguma coisa, que ele supõe estar no outro, que ele supõe estar no interior do amado, né? Que ele supõe estar no interior desse amado que contém esse brilho agalmático, né? Então, o amado, então, contém esse agalma, né? Contém esse objeto precioso dentro de si, né? Inclusive, assim, o agalma é uma das faces, né? Que o Lacan não chegou nesse conceito do objeto A imediatamente, né? Foi alguma coisa aí que ele percorreu bastante na teoria, né? Lá no 9º, no 10º seminário, que ele começa a desenvolver. E o agalma parece um pequeno passo ali de Lacan para pensar acerca dessa questão do objeto para a psicanálise, né? Que o agalma é como se fosse um objeto de desejo, né? O objeto que eu suponho que o amado tem, né? E que me falta, né? Então, o Lacan então destaca essas duas posições, né? O Erastes, né, o amante, o sujeito do desejo, então falta alguma coisa a ele, né? E o Herômenos, o amado, que não sabe o que tem. Isso é também uma coisa muito interessante, né, que o Lacan destaca, né? Esse, né, como Alcibíades chegou lá, né, arrasando, né? Ele não sabe o que tem, né? Porque ele tem alguma coisa que esse outro supõe a ele. Não é que ele tenha. Aí é que está a questão. Igual esse exemplo que você deu, nesse caso clínico. Ela não era nem tão bonita assim, mas tinha uma coisa, a gente até fala isso, né? Tinha uma coisa, né, que me capturou, né? Então, esse tem uma coisa, né? Acho que remete a isso que o outro nem supõe que tenha, né? E nem tem de verdade, mas que esse amante supõe, né, que o amado tenha, né?
Não, e uma coisa é maravilhoso a gente falar, né? Porque a coisa, né, das Jing, esse objeto perdido, né? Esse objeto aí que, de certa forma, que o Lacan até classifica depois, né? Ele toma esse conceito de Freud, mas depois vai colocá-lo como objeto incestuoso, né? Então, esse objeto aí que, de certa forma, completaria o sujeito se ele existisse, né, de fato, mas é um objeto que se perde, né? Então é até interessante a gente falar, né? Fulano tem uma coisa, né? Então tem alguma coisa aí que captura, né, o meu desejo que eu não sei nomear, né? Quem tá de fora ainda fala, o que você viu naquele Você viu aquele coisa, né? Então, assim, a mulher tem um desdobramento da coisa, né? A coisa vai ficando esquisita. O que você viu naquela coisa? Gente, Aham. não é possível, você tá louco. Né? Não, tem uns casos realmente, né, que a gente se questiona mesmo. Só a gente sabe o que viu na coisa. Pois né? Viu só a coisa, né? Viu a coisa, né? Viu uma face da coisa, né? Nem tudo. Então, é porque ver a coisa totalmente também é assustador, né? Então, viu ali uma face, né, da coisa, né? Então, depois até no discurso, né, voltando para o banquete, né, no discurso depois, o Lacan vai pegar o discurso de cada um daqueles filósofos, né, para debater essa questão do amor, e vai ressaltar alguma coisa no discurso do Agatão, né, que é a respeito da conjunção entre o amor e a beleza, né, que é algo fundamental, né, para a gente pensar no amor e para a gente pensar também na articulação que o Lacan faz antes, no Seminário 7, né, da função do belo. Né? Então, o que seria essa função do belo? Né, que o Lacan até toma Antígona, né, que a querida Antígona, que no Seminário 7 agora, o Lacan toma Antígona, a peça da Antígona, para colocar a Antígona como paradigma, né, de uma beleza que faz, né, um véu em relação ao horror, né? Então é uma peça, né, que a Antígona, né, que presencia os dois irmãos, né, um assassinando o outro, né, com uma disputa de território. Ela, né, se vê diante de um impasse que um dos irmãos pôde ser enterrado com todas as honras fúnebres, porque ele, né, tinha requisitos que obedecia, né, às leis, né, dos homens, né, e aí homens eram homens mesmo, né, e o outro irmão, né, não tinha esses requisitos. O destino dele era ser jogado, apodrecer, né, para os pássaros comerem. Então a Antígona vai até o limite, né, para dar uma sepultura para o irmão. E o Lacan fala que a gente só suporta, né, o terrível, né, dessa peça, e na tragédia de forma geral, só é suportável por causa da beleza. Né? A beleza faz um véu em relação ao real. Né? Então não é beleza no sentido imaginário, estético que a gente vê. A gente não está falando de beleza que tem a ver com harmonia. O Lacan está falando uma beleza totalmente diferente. Está falando de uma beleza que tem a ver com a morte, uma beleza que tem a ver com a transitoriedade. Né? Inclusive é o nome de um texto lindo do Freud, né, sobre a transitoriedade, que ele coloca esse tipo de estética que se aproxima da ética da psicanálise, né? Uma beleza que não se alinha aos ideais, mas uma beleza que se alinha à morte, né? Então não é uma beleza que nega a morte, igual a gente vê hoje, né? Tantas intervenções, tanta coisa para se negar os traços do tempo, para se negar, enfim, a morte, né? Então, o Freud e o Lacan apontam esse movimento estético e ético da psicanálise, né? Então, uma beleza que faz um véu em relação ao real e não tenta cobrir o real, né, de forma completa, até porque isso seria impossível, né? Então, isso a gente pode articular também essa questão do amor transferencial. Né? Como é que o sujeito suporta uma análise? Né? Eu sempre pergunto isso, né? Pergunto para vocês que estão aqui, que fazem análise, como é que se suporta a análise? Né? Então,
essa questão da transferência, essa questão da beleza, né, do amor transferencial, é algo que coloca em cena isso, né? Coloca em cena algum certo amparo, certo véu em relação a esse horror, né, de dar de cara com o real, como acontece em toda a sessão analítica, né? Então, essa questão, né, dessa articulação entre o belo e o real é algo aí também que a gente pode ver nessa questão do amor, né? Então, o amor transferencial, de certa forma, traz essa modalidade de beleza, né? Essa beleza que tem essa afinidade com o real, né? Bom, então, o Lacan, nessa questão do amor transferencial, ele traz essa dimensão do amor que inclui a falta, né? E ele até fala no seminário 8 mesmo, né? Que a chegada da análise, o eixo, a direção da análise é em direção à castração, em direção à falta, seja-se lá como se deseja nomear isso, né? E ele fala que esse amor, né, de certa forma, ele tem que ter a ver com a falta, né? Então, vocês já devem ter ouvido, amar é dar o que não se tem, né? Então, é alguma coisa de incluir, né, você oferecer esse lugar, né, da falta, compartilhar, de certa forma, esse lugar da falta, né, com o outro, né? Que, no final das contas, que é com isso que a gente esbarra, né, na travessia de uma análise, né? Então, algo aqui, só para segura aqui, deixa eu ver a página aqui. 50, que é uma citação aqui do seminário 8, que eu acho muito potente, assim, queria compartilhar com vocês. Que o Lacan, às vezes, assim, ele deixa a gente um pouco confuso, mas tem umas dele que a gente, né, perde o sono, né? Então, algumas vezes, pois um pouco. Gente, eu tô sendo legal, né? Quero provocar. Tô sendo legal, Não, pois eu fui mentirosa. Viu, a gente tenta ser legal, a gente fala mentira, né? Porque a gente, no fundo, não é legal. O Freud estava certo, né? Então, o amor é um vínculo contra o qual qualquer esforço humano viria a se quebrar. Um exército feito de amados e amantes seria um exército invencível, na medida em que o amado, para o amante, tanto quanto o amante para o amado, são eminentemente suscetíveis de representar a mais alta autoridade moral. Então, vocês veem que essa relação, vocês veem que traz nesse cerne dessa relação amado e amante, e essa relação amorosa, a questão da transferência, né? E também, que eu sempre coloco assim para os meus supervisionandos, né, na clínica do SPA, lá na UERJ, né, que a nossa palavra tem peso sugestivo, né? Então, assim, que a gente tome e valorize muito ela, né, nesse contexto analítico. Fora do contexto analítico, não, né? A gente fala um monte de coisa e tal, mas, assim, não estou falando de uma inibição na fala, na interpretação, mas estou dizendo um cuidado, né, no sentido de que qualquer palavra pode ter um peso sugestivo. E, claro, muita coisa não vai depender da gente, mas alguma coisa a gente tem que estar ciente, né, desse lugar de suposto saber e que passa pelo amor, né? E o que a gente vê, né, vê fora da clínica também, né? Quando a gente ama alguém, a gente supõe saber aquela pessoa, né? A gente supõe que ela sabe alguma coisa, né? E o Lacan coloca justamente isso, né? Que outra citação também que eu achei fantástica, que segura aqui para mim. 45. Aquele que vem em nosso encontro, o analisando, partindo dessa suposição de que ele não sabe o que tem, já está toda a implicação do inconsciente, do ele não sabe fundamental, né? Então, ele
chega nessa posição do ele não sabe fundamental e deposita no analista esse lugar de você sabe sobre o meu inconsciente, né? E se o analista cai nessa armadilha amorosa, né, algo ali não funciona numa análise, né? Então algo de uma contra-transferência se apresenta ali, né? Então até que o Lacan fala, responder com o próprio eu, né? Responder da própria pessoa, né? Então é alguma coisa que o Freud apontou também, né, no texto Observações sobre o Amor Transferencial, que ele fala que a gente tem que uma responsabilidade ética, né? Quando a gente convoca os demônios daquelas pessoas, né, que estão em análise. E a gente não pode simplesmente, né, mandar esses demônios embora, sem ao menos fazer uma pergunta, que eu acho isso fantástico, porque coloca em cena a dimensão da pergunta, que está implicada ao desejo, né? Então é como se você chamasse o demônio, né, e perguntasse para ele, o que você quer? Né? Para daí ter uma pergunta ética e não uma pergunta moral, do tipo sim ou não, né? Uma pergunta num sentido assim de uma certa homogeneização, né? Então que se como Freud traz, né? Se o analisando fala eu te amo, responder sim ou não é responder a mesma coisa. Você está num sentido ali, né? Eu e, né, ego a ego, né? Então, quando você convoca esses demônios, é necessário devolver uma pergunta, né? Ou seja, uma pergunta acerca do desejo, né? Que é o que importa, né, numa análise. Bom, duas outras dimensões do amor, né? Passando agora da transferência, que eu queria trazer rapidamente para discutir com vocês. Outra é a questão, até que Regina pontua, né, dessa relação do amor com vazio, mas que o Lacan ele pensa de uma outra forma, né, que é a questão do amor cortês. Né? O que é o amor cortês? O amor cortês era um tipo de amor praticado, né, pelas canções de trovadores lá da Idade Média, né, em que esses trovadores faziam, né, um culto a uma dama, né, mas só que essa dama tinha que ser inacessível. Né? Então, a condição para isso acontecer seria que a dama fosse inacessível. Se ela fosse acessível, já não é um amor cortês. Né? Então, ela teria que ser completamente inacessível e esvaziada, no sentido assim de não responder a partir do próprio eu dela, né? Então a dama aí era um lugar, né? E o Lacan coloca isso de uma forma muito interessante, né? Que essa modalidade do amor ele coloca como vizinha da sublimação, né? Que é uma maneira de se fazer alguma coisa com esse vazio que a dama representava, né? E valorizar não o objeto, né? Como as nossas relações comuns, né? A gente valoriza o objeto. Poxa, eu quero esse objeto, eu amo esse objeto, né? A gente tem uma fixação no amor por essa dimensão do objeto. E o Lacan fala que essa dimensão do amor cortês valoriza a tendência, valoriza a pulsão, né? Então, eu acho muito interessante essa dimensão, né? Por isso, valorizando a tendência, valorizando a pulsão, se a coloca do lado da sublimação, né? Porque a sublimação, como até no meu livro eu trabalho bastante isso, a sublimação, como coloca o Freud, é um desvio de meta, né? Um desvio da tendência, não diz respeito ao objeto, né? Então, assim, e é uma coisa que o Freud coloca também, que na antiguidade, né, se valorizava muito mais no amor a tendência, né? Hoje se valoriza muito mais objeto, né? Então, hoje se pergunta muito, né? Que tipo de objeto você gosta? Você gosta de homem, gosta de mulher? Né? O que você gosta? Tem uma fixação muito grande no objeto, né? Enquanto, né, na antiguidade se valorizava a tendência, né? Então,
É uma coisa aí para a gente até diferenciar a sublimação da idealização. Que idealização a gente valoriza o objeto. Esse objeto é maravilhoso, esse objeto é idealizado, esse objeto tem tudo. E na sublimação não, o que está no cerne da sublimação é o vazio, né? Então, o amor cortês é uma forma, né, que o Lacan fala de dar um lugar para o vazio, né? Dar um lugar para o vazio através do amor, né? E um amor separado da questão sexual, né? Inclusive, isso é uma coisa importante, né? Que até o próprio texto Pulsões e Seus Destinos, do Freud, quando a gente lê, a gente entende muito bem, né, que sexo e amor são duas coisas distintas. Né? O que todo mundo já presumiu, né, na vida cotidiana, que sexo e amor às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Assim, em uma grande felicidade você conjuga num objeto só, mas assim, não necessariamente, são de naturezas distintas. Né? Então, é algo interessante também para a gente pensar, né? Essa relação, né, do sexo e do amor, né? Que eles são de naturezas ali completamente distintas. Né? Bom, então, por último, né, que é algo que eu valorizo bastante também no meu livro, é a questão no último ensino de Lacan, que eu acho que é maravilhoso, quando ele coloca a frase, né, que bastante enigmática à primeira vista, com quem não é familiarizado, né, mas vocês já devem ter ouvido falar, né, o amor faz suplência à inexistência da relação sexual. Né? Então, é impactante, né, para quem nunca ouviu, né, o Lacan fala que a relação sexual não existe, né, no sentido, né, de relação, né, a gente até pensa na teoria dos conjuntos, de um elemento, de um conjunto, fazer relação com o elemento de um conjunto. Isso não existe no ser falante, né, isso existe nos animais. Né? Lacan até coloca a relação sexual nos animais, né, porque lá o cachorrinho faz relação com a cachorrinha. Instintualmente, né, eles se encontram de alguma forma. E a relação, né, dos seres falantes, ela é baseada no desencontro. Né? Então, porque essencialmente, né, até essa metáfora que Aristófanes trouxe até no banquete, né, da gente perdeu a nossa segunda metade, a gente está aí tentando achar a nossa outra metade, a gente vê que metade não é bem assim, né? Que não existe não existe essa história de metade, né? O que é a gente com a nossa própria fantasia, né? A fantasia, o próprio Lacan fala que é uma construção fictícia, mas uma ficção que ampara a nossa realidade psíquica, né? E uma ficção baseada no amor. Né? Então a fantasia é uma tentativa de completude, né, a partir do amor, né? Uma suposição de completude amorosa. Né? Então, o que diria relação com o outro é pautado cada um com a sua fantasia, né? E daí tantos desencontros, né? Cada um com seu gozo, cada um com a sua fantasia. Né? Então não há um encontro nesse sentido, mas há possíveis encontros, né? Que aí o amor vai fazer suplência, né? O amor vai tentar, né, fingir que há relação sexual por algum tempo, né? Então o amor vai dar essa ilusão necessária, né, de que algum tipo de relação possa existir, né? Então o que também traz outra reflexão, né, dessa suplência que o amor faz, né, em relação também à morte. Né? Então, amor e morte, né, também é uma dupla que a gente bastante interessante para a gente pensar, né? Inclusive que são dois polos pulsionais aí, né, na teoria do Freud, o Eros e o Thanatos. Né? Então a gente vê em tantos sentidos o quanto que o amor se coloca também até na constituição do sujeito, como a Regina colocou. O amor se coloca como um freio, né, diante do empuxo mortífero, né, da pulsão de morte. Né? E
E a gente vê, né? A gente vê, por exemplo, no cinema, nas canções de amor, né? Como é que tem essa fantasia de completude, né? O quanto que isso né? Nas novelas, né? A novela é uma maravilha, né? A relação sexual sempre existe nas novelas, né? Então sempre tem uma coisa lá que, nossa, um foi feito para o outro e eles se separam e, nossa, como é que pode eles se separarem? Só existe, né? E as pessoas ficam vendo isso e acham que é bem assim, né? E que tristeza, eles precisam voltar, ninguém mais pode completar o fulano como a fulana, né? Em vários filmes também. Mas, assim, eu gosto muito de um filme, gente, que... inclusive tem na MUBI, né, que é um streaming que eu gosto muito, que na MUBI tá com o título, é um diretor que eu gosto muito também, na MUBI tá com o título de In the Mood for Love. Alguém já assistiu? Eu não lembro se tem um nome em português, é um filme de um cineasta chinês, se eu não me engano, In the Mood for Love. Alguém já assistiu? Gente, acho que é maravilhoso, eu passei para você. Eu não lembro se é... Amor à Flor da Pele, isso. Alguém já assistiu Amor à Flor da Pele? Inclusive, esse título é muito melhor do que In the Mood for Love. Porque In the Mood for Love é uma coisa muito branda, né? Eu tô aqui A quantidade daquele filme. Tô à disposição aí do amor. Mas Amor à Flor da Pele é uma coisa que acho que traduz muito mais esse filme, né? Então, assim, só não dando spoiler, até porque é um filme que não se dá spoiler mesmo. Falando que é uma poesia em movimento. Gente, é lindíssimo, é lindíssimo. Esse cineasta é um cineasta cujo nome eu não consigo falar, né? Mas assim, vocês depois leem, né? Ele é um filme, né, de um casal, né, que tá assim meio em crise, né? E eles alugam um quarto numa pensão, né? E eles conhecem um outro casal, né? Aí logo no início, né, a gente descobre que a mulher, né, do segundo casal tem um caso com o cara do primeiro casal, né? E eles ficam em torno daquilo, né, o filme inteiro, fantasiando os encontros desse casal de amantes. Mas isso, sabe, vai despertando ali, né, algo amoroso, né? Então eles vão tentando tecer fantasisticamente essa ficção de como é que será que os dois transam, como é que será que tudo começou, que é uma pergunta que até a mulher se faz, né? Como é que será que tudo começou? E assim, estava começando alguma coisa entre os dois também, né? Então é algo muito interessante, porque é essa fantasia mesmo que eles tecem em torno desse impossível da relação sexual, dessa separação radical que eles estavam vivendo durante o casamento, né? Porque separação, né, a gente vê na clínica, não se só depois do casamento, eles estavam vivendo um momento de separação dentro do casamento, né? Esse confronto com esse real da impossibilidade da relação sexual, e eles se veem, né, construindo juntos, recuperando uma fantasia acerca de um outro casal, né? Mas eles se confrontam com o próprio amor dos dois, né? Então é um filme lindíssimo, que é um filme que não é aqueles filmes de que a relação sexual eles vão viver felizes para sempre e tudo vai dar certo, né? É um filme que mostra mesmo esses impasses, esses destinos do amor, né? E desses destinos do amor e desses impasses em relação à própria impossibilidade, né? Essa impossibilidade que está no próprio cerne do amor, né? E outro filme também que eu adoro, né, que inclusive é um filme muito importante para mim, que eu demorei muito a rever, que era um dos filmes preferidos do Jean-Claude, né, que era meu grande amigo, né, e demorei muito para rever esse filme. Eu revi ano passado, esse ano, que se chama Les Chansons d'amour. Alguém já viu As Canções do Amor?
é incrível, né? É demais. Esse eu não vou nem comentar nada, porque é o próprio impasse diante do amor e do sexo, né? Aqueles personagens tentam, de alguma forma, se haver de alguma forma com esses impasses e se colocar ali de alguma forma, né? Tanto no amor quanto no sexo, né? É bastante interessante, né? Então assim, para concluir, né? Concluir, nem muito entre aspas, né? Essa questão com o amor, né, de fazer esse véu em relação à impossibilidade da relação sexual, é algo aí fundamentalmente salutar na nossa vida, né? Porque como é que a gente ia viver face ao real da impossibilidade, né? Então, o amor tenta tecer algum sentido para isso, né? Para isso que não tem sentido nenhum, que é a relação sexual, né? Não existia esse encontro, né, entre uma metade e a outra, né? Então o amor dá essa ilusão de que existe, né? Mas aí tem os outros destinos também, né? Como a gente até começou, as devastações, né? As patologias do amor, essas outras faces do amor que também comparecem, né? Bom, gente, era isso e obrigada pela atenção de vocês.